Bom, então conforme nós visualizamos lá, né? O exercício ele é bem claro e bem simples, né? Eu tenho que pegar as contas que nós temos e classificá-las entre débito e crédito, para que eu possa chegar no final e ter aí a minha conta de, no caso, não o resultado, mas sim o total de cada coluna dessa. Saber se o meu balancete está fechando. Explicar para vocês que fazer esse processo é justamente nós desenvolvermos a classificação do débito e crédito que a gente realizou no exercício anterior. Então, para que eu possa desenvolver o exercício e chegar no valor, eu preciso classificar de forma correta. Se eu classificar o débito e crédito de forma errada, consequentemente, o meu saldo não vai bater e aí o exercício fica errado. Então, por isso que é uma sequência, né? Na forma de fazer, nós, para chegarmos no valor que nós queremos, que é o correto, nós temos que entender essa classificação. E é aí onde a gente começa lá, né? Ele traz as contas para a gente, né? E aí a gente começa, né? A conta caixa ele só dá o valor no exercício para a gente lá, certo? E aí, mediante ao valor que ele nos dá, eu tenho que debitar ou creditar essa conta. Quando eu falo que uma conta, né, que o saldo de uma determinada conta é aquele valor e ele se encontra na forma positiva, tá? Necessariamente eu tenho que pensar na natureza dessa conta. Lembra que a gente mostrou agora há pouco para vocês, né? O bens e direitos, nós temos o débito para aumentar e as obrigações nós temos o crédito para aumentar. Lembra disso? Então é nisso que eu tenho que pensar. Se o saldo aqui é positivo, isso significa dizer que eu tenho que utilizar a natureza da conta. Então, consequentemente, contas que eu tenho lá, né, como bens e direitos, que são do meu ativo, débito positivo. Contas que eu tenho do meu passivo, que são as minhas obrigações, débito, crédito é o positivo, tá? Então, caixa, é aí que a gente faz a classificação, né? Aquela classificação que nós fizemos no primeiro, parte daquilo a gente faz para poder aplicar. Então, caixa eu vou classificar ele como um bem, correto? Se é um bem, faz parte do meu ativo e tem a natureza devedora. Então, é o que eu faço, ó. Lanço lá como sendo débito. O saldo que ele me passou, eu lanço a débito. Então, caixa é um débito de 415 mil. Duplicatas a pagar é o quê? Porque é uma obrigação. Então, obrigação é um crédito. Está aqui. Equipamentos. Pelo valor que nós temos, os equipamentos, né? Um valor considerável, 60 mil. Então, eu tenho como sendo um bem mesmo. Tá? Eu falo assim porque às vezes fala assim, professor, mas eu posso ter um equipamento que é pequenininho. Posso ter? Posso. Mas nesse caso, a gente visualiza que pelo valor não é qualquer equipamento. Normalmente os equipamentos nós classificamos como um bem. Então, bem, para ser um saldo positivo, eu tenho débito, que é o que está aqui. Móveis e utensílios, segue o mesmo padrão. Tá? Impostos a pagar. Obrigação, se é obrigação, natureza credora. Está aqui lançado também. Fornecedores, da mesma forma. Tá? É como na verdade aquela minha mesma duplicata a pagar, né, que eu tenho ali, obrigações, alguns trabalham dessa forma a pagar, mas fornecedores é aquela compra que eu fiz a prazo. Depois eu venho com máquinas e equipamentos, certo? Também é um bem, natureza devedora. Está aqui que a gente está lançando. Capital faz parte do meu PL, que é o meu passivo, que é uma obrigação. Então, é de natureza credora. Conta cliente. Nesse caso, um direito. Um direito que eu tenho de receber do meu cliente. Tá? Não constitui algo material. Né? É só o direito que eu tenho de receber. Mesma coisa. Não. Se fosse bem, é débito. Se for direito, também é débito. Porque bem e direito é ativo. Só ficaria, nesse caso, entre bem e direito. Tá? Ficaria errado se fosse dessa forma. Mas, sendo bem ou direito, faz parte do ativo que tem natureza devedora. Então, está aqui. Cliente, 30 mil. Estoque de mercadoria.
também é um bem, natureza devedora. Salários, só salários. Nessa situação, lembra que nós temos só salários, despesa, salários a pagar, obrigação. Se é só salário, é despesa. Se é despesa, a natureza da despesa também é devedora. Tá? Foi o que a gente explicou agora há pouco. A natureza do salário é devedora. Promissórias a pagar. A pagar, obrigação, natureza credora. Aluguéis passivos. Nesse aluguel passivo é onde pode gerar dúvida, por quê? Como ele traz como aluguel passivo, eu entendo que possa fazer parte do passivo e aí, consequentemente, entendo que isso é uma obrigação e que a natureza é credora. Mas quando ele fala de aluguel passivo, é o aluguel que eu estou pagando. Tá? O aluguel que eu estou pagando. Se é o aluguel que eu estou pagando, isso faz parte das minhas despesas. Se é despesa, a natureza é devedora. Se tivesse só aluguel, vai ser da mesma forma, mesma coisa. O passivo está aqui justamente para criar essa dúvida, na verdade, porque existe, né, classificações assim, dentro do aluguel. Aluguel, só aluguéis e aluguéis passivos, né? Eu posso, dessa despesa com aluguel, registrar só o aluguel que eu pago por locar alguma coisa, né? Assim, o meu espaço onde eu estou. Agora, eu posso ter um aluguel passivo, digamos assim, naquele aluguel que eu pago, mas que ele vai gerar uma receita para mim também. E vai gerar uma receita. Então, eu posso ter o aluguel passivo e o ativo, né? Aquele aluguel que eu recebo e aquele aluguel que eu pago. É uma possibilidade, tá? Nesse caso, despesa. Aí, na sequência, eu tenho os imóveis, né? Então, nós temos imóveis, que é bem. Bem, está no meu ativo, natureza devedora. E depois eu venho com as minhas receitas de serviço. Receita faz parte das minhas receitas, que é uma conta de resultado. E a natureza da receita é credora. É o que a gente já vem trabalhando já desde o princípio, tá? Então, fica mais fácil. Porque aí você já trabalhou um pouco disso no outro. Agora você só está insistindo, né? Então fica mais fácil realmente. Na soma das colunas aqui, né, ó, débito e crédito, tá? Na soma das colunas débito e crédito, nós vamos chegar aqui no total de R$ 960.500, débito e crédito, certo? A resposta da questão é essa daí, beleza? Bom, desse segundo exercício é isso que nós temos, tá? O segundo exercício nós paramos por aqui.